Vamos dar continuidade? Vamos lá, minha gente. Então, produção textual. Pela ilustração aí vocês devem imaginar mais ou menos, né? O que eu quis dizer com isso. Quer dizer, informações, as ideias, né? Que vêm a todo vapor à sua mente. E tudo isso, né? Todas as ideias, elas não vêm assim, no estalar de dedo, aí a lâmpadazinha ilumina sua mente e vem a ideia. Não. Tudo isso requer muita preparação. E a sua preparação é leitura, como eu disse anteriormente. E o que é produzir um texto, gente? Produzir um texto é o ato de expor, por meio de palavras, as ideias, né, sobre determinado assunto. E saber escrever um texto, saber escrever bem um texto, pode ser um pré-requisito para conseguir um ótimo emprego, né, uma ótima vaga de trabalho, uma vaga na faculdade dos sonhos, aquela faculdade que você sempre sonhou. Mas, antes de tudo, primeiramente, e acima de tudo, saber produzir um texto, saber se portar, saber se comunicar, se posicionar diante de fatos, de acontecimentos. Uma pessoa que sabe produzir um texto, ela tem críticas, ela tem seu posicionamento, sabe? Ninguém vai fazer a sua cabeça. Como eu disse, ela sabe se portar. Ela sabe se posicionar. Então, produzir um texto é isso, gente. E o que é texto, professora? Texto é isso, é um mareado de palavras, né? É uma manifestação da linguagem através das palavras ou não, né? O texto, ele pode vir por meio de palavras e pode simplesmente não ter palavras. O texto é aquele que passa uma mensagem usada para transmitir uma informação, né? Uma emoção, uma ideia. Então, texto é isso. E que texto é esse? Como eu disse, o texto ele pode trazer uma linguagem verbal ou não verbal. Pode haver palavras, né? Na linguagem verbal. Pode haver palavras nesse texto. E pode não haver, pode haver imagens, fotos, gestos, símbolos, simplesmente, né? O texto ele pode ser literário, pode ser um poema, né? Tudo que há poesia, um soneto, pode ser uma música, um diálogo, uma história linda de Machado de Assis, um poema emocionante de Carlos Drummond de Andrade, de Vinícius de Moraes. E pode ser não literário, né, como uma dissertação argumentativa, uma redação dissertativa argumentativa, ela é não literária. O texto ele pode ser um gênero textual, eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores o que é gênero textual e o que é tipologia textual. Observe que os dois vêm juntos aí. Gênero textual, há vários tipos de gêneros textuais, e nos gêneros textuais podem aparecer os tipos de texto. O gênero é como se fosse uma ferramenta para trazer determinado tipo de texto. O gênero textual é estrutura e função social do texto. Exemplo, o conto, a crônica, o artigo de opinião, a carta, receita, poema, redação e tantas outras coisas. No conto, por exemplo, vocês vão usar qual tipo de texto? No conto, você vai se comunicar por meio da narração, que é qual tipo de texto que a gente usa dentro de um conto? A narração. Qual tipo de texto que você vai usar em uma receita? A descrição. Qual tipo de texto que você utilizará em uma redação? A dissertação. Também vai usar a exposição também em uma redação. Então, gênero é a maneira como o texto vem exposto. E tipologia textual é o tipo de texto que você vai usar dentro do seu gênero. Então, de certa forma, podemos dizer que a redação ela é um gênero textual. Por que a redação acaba sendo um gênero textual? Porque não existe só a redação dissertativa, não, gente. Essa que eu estou ensinando para vocês, que vocês veem aprendendo durante muito tempo, que vocês opinam, que dá argumentos, como eu falei anteriormente, é a redação dissertativa argumentativa.
Mas eu posso muito bem pedir para que vocês façam uma redação narrativa, tá? O que é redação, galera? Redação é um texto. Redação é um gênero textual, né, que traz um determinado tipo de texto dentro dele. Então, eu posso muito bem, faço uma redação narrativa. Qual tipo de redação narrativa? Eu quero que vocês façam uma crônica, eu quero que vocês façam um conto, uma novela, um romance, tá? Ah, não, agora eu quero que vocês façam uma redação descritiva. O que é a redação descritiva? É um texto que vocês vão, necessariamente isso, descrever. Descrever um lugar, descrever uma pessoa, um objeto. Dentro da redação descritiva, de um texto descritivo, vocês podem até usar a dissertativa, de certa forma, pode usar a narrativa também. Mas o foco nele é descrever. Descrever, como a própria palavra está dizendo. E, enfim, eu posso pedir para que vocês façam a tal temida, que é tão pedida na escola, né? A que é tão pedida para promover, né? Para realizar promoções, seja em concursos, seja em vestibulares. E é aquela que faz você, de fato, se posicionar, que é a dissertativa e a dissertativa argumentativa, né? Então, espero que vocês tenham entendido a diferença entre gênero textual e texto, né? Tipo de texto, tipologia, tipo de texto. Gênero textual é a maneira como o tipo de texto vem, entendeu? Espero que tenham entendido. Vamos seguir. Redação ou texto dissertativo argumentativo. A redação, ela pode ser um texto dissertativo argumentativo. Não é só isso, mas é também isso. O que é dissertar? Como eu já falei para vocês, é expor seu entendimento sobre determinado tema. Lembra, gente? Se posicionar. É o que você pensa, qual a sua posição, qual a sua opinião sobre determinado assunto. Mas lembre-se, quando a gente fala de qual a sua opinião, não significa que você tem que falar eu, a minha opinião. Não, tem que falar de maneira impessoal, generalizada, sem usar a primeira pessoa singular. E é argumentativa porque você tem que defender o seu posicionamento que você colocou lá na dissertação, quando você expôs o seu entendimento sobre o tema, né? Então, você vai defender o seu posicionamento, uma opinião de forma consistente, ou seja, fundamentada. Quando eu falo fundamentada, gente, não é uma coisa uma coisa aleatória. Você achou isso e pronto. Tem que ser algo coerente, algo concreto. Não pode ser algo, como eu disse para vocês, aleatório. Gente, e quando a gente fala de uma redação dissertativa argumentativa, não é somente estar relacionada àquela questão de 25, de 30 linhas, não. Quando o professor de geografia de vocês, quando o professor de história de vocês, manda vocês respondam, reflita, defina, aponte, e você tem que expor sua opinião, você está usando a dissertativa argumentativa de forma coerente, por isso que tem muitos alunos que não aceitam, mas era a minha opinião e o professor deu errado. Mas tem que ser fundamentado, tem que ser coerente. Você vai dar sua visão, sua opinião e vai defender a sua opinião naquela resposta. Nem que seja uma resposta de 3 linhas, mas você vai estar usando a dissertação argumentativa, tá? Não precisa ser necessariamente com um texto de 25, 30 linhas, ok? Vamos resumir tudo que a Pro falou lá no início. Você chega e tem lá o tema. A Pro passou, quando eu falo a Pro, não é somente eu que sou professor de português, mas qualquer professor pode pedir a vocês, gente, uma redação. Qualquer professor. Nossa, quantos assuntos de geografia caem em redações? Quantos assuntos? Muitos. De história, algo que aconteceu no passado está relacionado ao presente. Muitos assuntos. Então, qualquer professor de matemática, religião, pode solicitar que vocês façam redação, né? Aí vai depender do tema. Então, o que vai acontecer? Você vai lá, olha o tema, geralmente tem uma base, tem um texto de apoio. Aquele texto de apoio, gente, se apoie mesmo nele. Vocês podem, não vão copiar o texto de apoio, claro, mas podem usar palavras que estão lá dentro do texto.
Não tem problema nenhum. Podem se apoiar mesmo. Aquelas ideias que estão contidas no texto é necessariamente aquilo que quem pediu a redação quer que você faça. Não fuja daquilo, galera. Pelo amor de Deus, tá? Se o texto está falando sobre poluição ambiental, poluir os rios, não fale sobre desmatamento. Desmatamento e poluição são dois assuntos que estão relacionados ao meio ambiente, está. Mas se lá nos textos de apoio fala somente sobre poluição dos rios, da rua, não tem por que você falar sobre desmatamento. Você estará fugindo do tema, como acontece com muitas pessoas no lado temido Enem, vestibular. Mas vamos deixar isso para depois. Então, vocês vão fazer isso, né? Se posiciona o seu tema, que é o que será defendido e discutido, certo? Isso é a introdução. A prova, não sei se vocês observaram que a prova falou mais sobre a introdução, porque é o que eu quero focar agora, que é o que a gente já fez no ensino passado, que é sobre a introdução. E o que vai acontecer no restante dos parágrafos próximos? No segundo e no terceiro parágrafo, vocês vão falar exatamente dos dois argumentos que vocês colocaram na introdução. Lembra da mãe de Tarcísio? Ele falou que a mãe dele era a melhor mãe do mundo, porque era atenciosa e educada. Foi isso, atenciosa e educada. Então, ele vai pegar em um parágrafo e falar só sobre isso, apenas sobre isso, tá bom? No outro parágrafo, ele vai falar sobre o outro argumento, que foi, ela é uma serva de Deus. Você só vai falar sobre isso, tá bom? Isso é o desenvolvimento. É a parte que você vai tentar convencer o leitor que você está certo sobre a mãe. E que Tarcísio vai tentar nos convencer sobre a mãe dele. Entenderam, gente? E, por fim, o fechamento do texto, que é a conclusão. A que conclusão você chega diante de tudo isso? Algumas redações, alguns temas já vêm pedindo para você dar uma solução para o problema, para você dar um posicionamento. Depende do que pedir lá. Mas, de maneira geral, a conclusão é a que conclusão você chega com tudo que você falou, certo? Mas nós vamos trabalhar mais sobre a conclusão depois. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso de forma tópica, como se fosse um fichamento? A introdução, pá. Segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, pá. Terceiro parágrafo, pá. Conclusão, pá. Aí tá pronta a redação de vocês? Não, gente. A redação, ela não é um fechamento. Ela não é você não vai ficar elencando, não. A redação, ela tem que estar muito bem casada. A redação dissertativa e argumentativa tem que estar bem unida. E o que você vai fazer para que isso aconteça? Usar os conectivos. O que é conectivos? Vocês aprenderam com o Basilene um pouco sobre orações subordinadas e orações coordenadas. Lembram? Aprenderam nas orações coordenadas e nas orações subordinadas que as orações elas devem ser introduzidas por uma conjunção. Vamos às principais delas? Porém, entretanto, todavia, contudo, porquanto, portanto, pois, porque, logo, ora, ou, embora, quando, que mais? Todavia, não sei se eu já falei. Então, todas as conjunções que vocês aprenderam nas orações subordinadas e nas orações coordenadas servem para este momento. São elas que vão servir para vocês conectar um parágrafo ao outro e até mesmo dentro do próprio parágrafo. Entenderam? Vamos aprender isso mais para frente. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês bem definido. Introdução, ponto de vista, né? O posicionamento de vocês, mais o argumento 1 e o argumento 2. Pronto. Bem breve, em mais ou menos 5 ou 6 minutos. No desenvolvimento, primeiro parágrafo do desenvolvimento, vocês vão defender o argumento 1.
No segundo parágrafo do desenvolvimento, vocês vão defender o argumento 2. Não vão misturar, gente. Não vão falar do argumento 2 aqui dentro, nem o argumento 1 dentro do 2. Não, é cada um na sua, tá bom? E lembre-se, usar conectivo para unir os dois parágrafos. E na conclusão, é o fechamento do tema e dos dois argumentos, certo? Do argumento 1 e do argumento 2. Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido alguma coisa, tá bom? Mas nós vamos dar prosseguimento a essas aulas expositivas para vocês entenderem melhor, tá bom? Beijo!